consciência é isso, né, gente? A gente não vai pegar um dia, acordou, mudou tudo. Vocês acham mesmo que essas pessoas que têm 20 e poucos anos no Instagram aí falando de empreendedorismo fazem um plano de negócios decente, gente? Vamos falar português claro? Não é assim que o mundo funciona, tá, gente? Empreender, no meu caso, é uma consequência Perfeito. de amar design e não querer entrar nos modelos que ali se apresentavam quando a gente abriu a empresa. Se você vai empreender sem consciência hoje, você só fica repetindo esses ciclos. E eu Exato. acho que agora a gente está num grande ciclo do mito do empreendedorismo. A gente está num mundo onde quem escolhe o caminho individual e pensa pouco no coletivo, parece que ganha mais dinheiro, vai mais rápido e vive melhor. Pelo menos é o que contam alguns perfis nas redes sociais. É muita gente ensinando a ganhar dinheiro, vendendo teorias que às vezes nunca foram aplicadas na prática. E a gente sabe, essa é uma máquina de captar gente através do mito do empreendedorismo. O que a gente esquece é que essa bolha ilude muitos e premia poucos. E olha só, empreender já é o sonho de 6 a cada 10 brasileiros, segundo o Global Entrepreneurship Monitor. Porque os drivers para esses empreendedores são 1. Fazer a diferença no mundo. 2. Construir riqueza ou acumular fortunas. 3. Dar continuidade a um negócio ou tradição de família. E 4. Fabricar seu próprio emprego, porque muitas oportunidades são escassas. E sabe o que é incrível? Mesmo com tantas dificuldades, os empreendedores brasileiros ainda se preocupam em mitigar aspectos ambientais e sociais. Ou seja, o brasileiro já é o empreendedor consciente na largada. Por outro lado, tem muita gente sendo cooptada por uma narrativa aqui da internet de riqueza rápida, autonomia e ilusão de mudança de vida. Muita gente se iludindo com essa história e com empreendedores de palco e se frustrando pelo caminho. Então a gente tem como agravante esse mito do empreendedorismo que no final acaba precarizando o trabalho e gerando muitos problemas de saúde social e de saúde mental. A solução está em pensar em um empreendedorismo ainda mais consciente e não só falar de alta performance ou de especulação como se o alta e o performance fossem iguais para todos nós. Empreender na era da inteligência artificial e do caos social é um ato de consciência, é um ato coletivo. E coletivo é o nome da empresa da minha querida convidada desse episódio do Empreender Consciente, que te conta a verdade da visão ao impacto. Van, que honra te receber aqui no Empreender Consciente, porque a gente não se vê pessoalmente desde 2018, acho, e por videoconferência, eu acho que uma das últimas vezes que a gente tinha se falado, assim, com intensidade, foi lá em 2020, bicho, pegando na pandemia. Foi, é verdade. Não, primeiro, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Eu acho que a gente se falou um pouco depois, mas tem uma coisa engraçada de quando a gente conversa, que a gente vai falar de um assunto e a gente fica 1 hora falando de outro. De outro, é maravilhoso. É que é muita história, né? É mais história que o quê? Que o Walt Disney, né, minha gente? Sim, mais de 70 anos falando de história. A gente se conhece desde que ano, Van, você lembra? Eu acho que desde a primeira vez que eu vim aqui para Santos, eu acho que desde 2008, 2009. Foi antes. Sério? Sabe onde a gente se conheceu? Não. Fábio estava palestrando, num evento que eu estava palestrando também. A primeira palestra que eu dei na minha vida, umas 600 pessoas. Eu passei uma vergonha absurda e ele estava palestrando. Eu falei, nossa, que galera legal. Tava eu, Fábio, e você estava lá também, André Matarazzo, não lembro, foi no Maxud Plaza. Nossa, faz muito tempo 2006, mesmo. Ou seja, gente, são muitos anos, mais história que o Walt Disney. E naquele dia que a gente se conheceu, assim, bateu um rolê muito legal. Porque a gente estava vivendo ali o começo, acho que de uma revolução digital, quer dizer, foi pré-revolução digital, né? E era muito difícil ver mulheres trabalhando com criatividade, né? E especialmente fazendo o nível de trabalho que a tua empresa faz, né? O coletivo faz. E assim, foi uma identificação imediata, assim, e a gente não se largou mais desde então, né? Não, e eu acho que também porque a gente se entendeu ali naquele meio muito masculino até então, acho que até hoje mas naquela época
eu não tinha tanta noção de quanto isso era estranho. Eu vou te perguntar sobre isso, tá? Porque eu acho que é uma consciência que a gente não é de uma hora para outra. Não, a gente vai construindo, né? Assim, E consciência é isso, né, gente? A gente não vai pegar um dia, acordou, mudou tudo. A gente vai construindo o pensamento e a maturidade também. Se a gente for pensar, são quase 2 décadas que a gente se conhece. E a gente tinha ali mais ou menos metade da nossa idade, né? Olha que maluquice, Ai, né? não precisamos nem falar disso. Sim, envelhecer é um privilégio, amiga. Essa é outra consciência que eu ganhei aí com o tempo, né? Envelhecer é um privilégio. Mas olha só, a biografia da Vanessa está na descrição desse vídeo, se você está vendo pelo YouTube ou pela sua plataforma favorita. A gente não vai fazer aqueles podcastzinho tradicional, ai, conta a sua história, você vai falar que você nasceu, nanana. Não é isso, já tá aqui a biografia dela e você vai descobrindo aí ao longo desse episódio. Vamos direto ao ponto aqui conversar. Eu quero saber o seguinte: que ano você acordou e falou assim, cara, eu sou empreendedora? Ou que ano você foi lá e falou, vou lá na junta comercial montar um CNPJ? Acho que foram 2 momentos diferentes. O momento junta comercial é um momento que eu não tenho o que fazer. Então você tem que ir, mas na época eu acho que eu nem pensei porque eu estava indo lá. Eu simplesmente estava seguindo as ordens do contador. Porque eu acho que quando você se forma, que nem eu, em design, você está muito olhando para a matéria design e não está olhando para o que é empreender. Empreender era uma coisa assim, vamos abrir um escritório juntos, e a gente começou e a gente sabia que a gente era bom e falou, vou usar os nossos freelas como os nossos clientes. Então, e vocês se conheceram na faculdade, né? Na faculdade. Então, assim, os 4 fizeram um TCC juntos e falaram, nossos empregos não são tão legais, a gente não está na carreira que a gente gosta, a gente foi muito bem na universidade e tinha uma sinergia que fazia sentido em abrir um negócio que foi puxado pelo Marcelo, meu sócio. Ele teve essa cabeça e eu só embarquei, porque eu tenho, acho que, um bom faro para ver coisas boas, mas não necessariamente sou eu que tomo o primeiro impulso. Eu acho que eu sou mais uma fazedora do que uma descobridora de coisas. E quando ele me puxou e falou, vamos abrir um escritório de design, eu nem sabia o que era um escritório de design, para te falar a verdade. Aqui no Brasil eu tinha muita referência de agências de publicidade. Né? Porque a gente está falando de dinheiro, de mídia, e design é encontrado e visto como produção de algo, porque os comunicadores querem usar design para. E nesse contexto, 2004, se a gente for pensar, aquela época que a publicidade bombando, representada por homens, né? Pelos grandes figurões da publicidade, que eram homens branco velho, né? Assim, era esse o esse era o imagético do criativo, né? Total, a coisa, né, Nissan Guanais, Washington Oliveto, os grandes caras, Alexandre Gama, e a publicidade, não só naquela época como agora, isso é reconhecido no mundo inteiro, brasileira, ela é muito forte. Então, para nós que somos designers, a gente ficava sempre no escalão, ali no 3º escalão, porque antes vem mídia, antes vem cliente, vem tudo menos o cara que cria a imagem, que tangibiliza o que é uma campanha, um diretor de arte e tudo mais. Ou seja, o dinheiro estava em outro lugar, 100% né? em outro lugar. E a gente entendia que a gente ia trabalhar para agências de publicidade. Então, até um plano de negócio não existia. Existia, assim, como a gente sobrevive com o design. Eu amo falar de plano de negócio, gente. Assim, plano de negócio. Você, o meu caso, com 19 anos, você com 20 e pouco. A gente estava pensando em plano de negócio, gente, vamos ser honestos aqui. Vocês acham mesmo que essas pessoas que têm 20 e pouco anos no Instagram aí falando de empreendedorismo fazem um plano de negócio decente, gente? Vamos falar português claro? Não é assim que o mundo funciona, tá, gente? Não é. Não é, e eu acho que também existe uma... As universidades estão melhor agora. Esses dias eu estava na SPM falando sobre isso, que a academia ficava muito longe do mercado, então os alunos saem pensando em design, mas não pensando nem em ser empreendedor da própria carreira. Não sabem se colocar, se posicionar, pedir um aumento. Então, não é só questão de empreendedorismo real, que é você criar uma empresa, CNPJ e tudo mais. Hoje a gente está vendo uma pejotização do mercado, até por uma questão também de impostos caríssimos, que é muito difícil você ter todo mundo CLT, ou ter CLT, ou manter uma empresa CLT saudável. E aí, quando você dá um contrato para uma pessoa ler, ela não consegue nem interpretar, ou às vezes nem quer ler o contrato. Então, imagina abrir uma empresa e junta comercial. E aí, até respondendo a sua pergunta, caiu minha ficha que era uma empresária. Eu acho que como todo mundo passa por esse momento, enquanto você chama uma consultoria de negócio para falar assim, então, aconteceu um problema, no nosso caso um calote de um cliente grande que deu um buraco no meu fluxo de caixa, e quando eu olhei para aquilo, eu não sabia se eu corria para pegar novos trabalhos, para pedir empréstimo, eu me perdi. Ou se você ligava para sua mãe e falava, mãe... Eu falava, que foi o que aconteceu, mãe, me empresta o dinheiro da sua aposentadoria para eu cobrir a conta, porque para pegar um empréstimo é um juros tão alto
porque eu vou passar 3 anos pagando. E aí ela salvou a gente nesse momento. E entre os sócios, a gente sentou e falou, não dá mais pra gente administrar uma empresa que está crescendo desse jeito. Perfeito. E um dado muito engraçado, a gente não para de crescer desde 2003, que foi quando a gente abriu o escritório. A gente Vocês cresceram continuamente? Sem parar. Caramba! E como a gente perdeu dinheiro nesse caminho, como a gente foi idiota por não saber de gestão e não saber aproveitar melhor. Não, então assim, ondas. peraí, vocês cresceram, mas não necessariamente tiveram lucro. Não, é isso que exato. você está falando? A gente cresce em dinheiro, né? Em recebimento, em dinheiro bruto, faturamento bruto, mas a gente perde muito em má gestão de negócio. Perdeu muito. Não controla a margem. Tempo. Gente, na faculdade ninguém te fala de margem. Que margem, Ludmilla? Ninguém te fala de margem na faculdade. Se você me perguntar do novo projeto da Adobe, inteligência artificial, eu sei falar, mas é hora de falar de margem. Mas é pra isso. Pra nós é chato. Não, e assim, gente, assim, eu sei que tem pessoas no Instagram ou no YouTube falando muito disso. Mas se você pega a grande massa desses gurus de empreendedorismo, cara, não é sobre isso, é sobre vender o sonho, o seguinte sonho, né? Olha só, você vai empreender porque você vai ganhar mais dinheiro e trabalhar menos. Sim. Ou seja, é basicamente falar o que as pessoas querem ouvir, não necessariamente a verdade, né? E um modelo escalonável do quê, né? Do que a gente está falando? Exatamente. Porque eu acho que quando eu abri a empresa, eu abri porque eu queria viver de design. A gente acreditava que o design, eu acredito até hoje, é uma ferramenta muito poderosa, que, enfim, atravessa todas as matérias, que pode mudar o mundo, que pode mudar o entorno, que muda a cultura de negócio. Assim, até hoje a nossa cabeça é essa, porque se não fosse, eu não estaria empreendendo mais, sabe? Porque eu acho que empreender, no meu caso, é uma consequência de amar design e não querer entrar nos modelos que ali se apresentavam quando a gente abriu a empresa. Falava, não quero trabalhar em agência e varar na madrugada para ganhar uma miséria. Que era uma coisa, assim, super glamourizada, super. Assim, a MKT Virtual, que foi a primeira empresa que eu fundei, passou por essas fases de ter pizza na agência e a galera se divertir, bem entre aspas, né? Até falando a gente achava que isso fazia parte, era legal. E foi, na verdade, assim como hoje, para muita gente é vendido nas redes sociais esse mito do empreendedorismo, pra gente era vendido o mito da criatividade, sim, né? O criativo, que o mito da criatividade não precisa viver. Não, e era comer pizza na agência, que era legal, né? Assim, não era comer pizza em casa com a sua família, não. Era comer pizza com a galera, falar e voltar a trabalhar, né? Exato, porque gente, você é descolado, você é cool, você tá buscando uma premiação, sei lá o que você tava esperando, exatamente. Né? E o dinheiro pouco importa, nada mais é do que uma grande lavagem cerebral pro dinheiro ficar sempre no mesmo lugar, que é o que a gente fala, se você vai empreender sem consciência hoje, você só fica repetindo esses ciclos. E eu acho que agora a gente tá num grande ciclo do mito do empreendedorismo. Mas eu queria voltar para falar de design, que eu senti muita vontade de falar isso, assim, Van. Hoje eu vejo, né, eu também comecei como designer gráfico, você sabe da minha história, né, e comecei a criança mexendo no Photoshop, né, hoje as crianças são empreendedoras, na época elas eram crianças photoshopeiras ou que mexiam com dolls na internet, né, mas eu tava lá, bem novinha, Photoshop 3, se eu não me engano, não tinha nem layer naquela porra, entendeu? Ai, não pode falar palavrão aqui, Gusta, dá um pi, tá? Mas enfim, a gente tem que ter consciência, né? Mas vamos lá, então eu tava lá, mexendo, e assim, hoje eu vejo, Van, que o design, para mim, para todo negócio, sem exceção, é estratégia de sobrevivência, né? Então eu não sei deixar de ser designer, não é tá mexendo no Photoshop ou não. Não, né? É o pensamento, é a metodologia, exatamente. As empresas que investem em design, as empresas que já se acordaram faz tempo para ser uma empresa que é dirigida pelo olhar do design, como tem algumas que já são. Vou dar um exemplo que eu trabalho há anos e eu posso falar com propriedade, que é o Banco Itaú. Perfeito. Ele é um banco que sempre teve uma área de design, sempre pensou no negócio através do design. Agora está estourando o branding novo que eles fizeram, o reposicionamento do banco, tudo isso tem a ver com design. E aí, se você for olhar, assim, tomadas de decisões de negócio, falam muito sobre design thinking, mas não é no design thinking que tá. Tá, assim, de você entender que investir numa boa marca, num bom posicionamento, por exemplo, pode mudar o lugar e as escolhas que você está fazendo como empresa. O visual, ele é uma camada. Exatamente. Mas como a gente tem esse problema no nome, né, design, desenho, é como ele é interpretado, sim, não como uma matéria, como um pensamento, as pessoas olham a primeira camada, é bonito ou feio, que aliás é um terror na nossa área, né?
a subjetividade, o binarismo, gostei ou não gostei. Exato. Tá bom, baseado em quê? Pra quem, né? Não, assim. o design está no pensamento, quando você fala de digital, por exemplo, é desde como a pessoa vai clicar naquilo. Perfeito. O sucesso da Amazon é design puro. Não, quando você entra no ambiente, veja bem, eu gostaria de rituais. falar isso, sucesso mais ou menos, porque eu acho, né, que a gente também não pode perder com qualquer parâmetro de decência quando você tem uma empresa, uma companhia. Acho que a Amazon perdeu um pouco a mão, né, a qualquer custo, mas a home pensada para você clicar em 1 minuto e chegar e o seu produto chegar, tudo isso é design. Não, e assim, né? De novo, eu acho que hoje, se você for pensar numa empresa que está começando agora, né, sua jornada, ela tirar o design não só para o posicionamento, para a marca, mas para os seus processos, né? E eu acho que os grandes estrategistas de negócio hoje são designers, tá? Eu tenho essa Cada vez subindo cabeça. mais nas empresas, né? E eles têm esse repertório de design, né? Sim. Isso eu acho que também é uma outra coisa. Você pega uma pessoa de marketing incrível, quando ela tem um repertório de design, quando ela não tem aí é a tempestade perfeita. Exatamente. O impacto no negócio é completamente diferente. Porque eu acho que tem uma visão macro sobre as coisas e depois você tem aquela visão de conseguir olhar cada processo no detalhe. Então, é sobre gestão, Exato. é sobre entrega. Porque design isso. no final das contas, projeto, né? Você tem que atender e resolver uma dor. Exato. E aí não importa em que substrato está, onde você está olhando, ele está ali para virar um pensamento que funciona. E tem uma outra coisa que eu falo sobre design, Ivan, quando a pessoa assim, não entende nada e ela pega assim, você vê uma interrogação na cara dela quando ela tá ouvindo uma conversa desse tipo. Aí eu venho e falo assim, deixa eu te contar uma coisa, pra onde você viajou nas suas últimas férias? Ah, sei lá, eu viajei pra Nova York. Qual foi o lugar que você mais gostou? Né? Aí a pessoa responde, sei lá, um bairro, Sorro ou Highline. Aí eu pergunto pra ela, você reparou que você gostou daquele lugar porque tudo ao seu redor é muito bem pensado, ou seja, o banco que tem o negócio de metal, a comunicação, a marca que está lá, a sinalização, a experiência de como você sobe, o botão do elevador. Caramba, nunca tinha pensado nisso. E aí a pessoa tangibiliza o que é o design a partir de uma experiência dela. Tudo é lindo. Por que as pessoas amam ir para a Europa? Né? Porque pro Japão, eu nunca fui, inclusive é um dos meus sonhos, tá, gente? Espero que o empreendedorismo me leve até lá. Mas enfim, a pessoa tangibiliza baseado na experiência dela e ela fala, tá bom, quando eu me desloco. Agora, por exemplo, você vai para Osasco, né? Que é uma cidade que cresceu de um jeito totalmente caótico, né? Você tem um pouco dessa perda, Osasco ou qualquer cidade. Santos, se você for olhar, dá uma passadinha ali no centro histórico que você vai ver esse problema. Quero lembrar e resgatar uma história de um post que eu fiz sobre a falta de design na rodoviária que a gente tem aqui. Ah, sim. Cara... Mas isso é um problema de várias cidades, né? A gente tem um caso maravilhoso da cidade do Porto, em Lisboa, que fez um redesign de marca, de posicionamento, etc. E transformou através da economia criativa e do design a cidade. Isso em várias cidades no mundo. Exatamente. A gente vê essas histórias. Portugal está virando o país do design, museu do design. Então, assim, quem está olhando isso do jeito correto e quem não está, é só estudar, procurar, porque hoje o que não falta é lugar para você achar informação e está realmente virando seus negócios através do pensamento do design, vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. A gente já deu uma aula aqui sobre estratégia, gente, para cidades, para negócios, etc. E a pergunta foi, qual foi o ano, né? Onde tudo começou. Gente, eu sabia que isso ia acontecer, tá? Isso reflete um pouco as nossas calls, que demoram 40 Vocês estão vendo aqui como é que acontece. Então, tá bom, vamos voltar lá para trás. Então, 2004 foi o ano oficial, digamos assim, é isso? 2004 a gente se juntou numa sala e começou a trabalhar para os nossos freelas. Na sequência dos freelas, a gente começou a pegar clientes de moda, porque na época a moda sempre foi vanguarda, então a moda paga mal. Porque, enfim, é pouco dinheiro que sobra no caixa, né? A gente sabe quanto é difícil fazer, principalmente moda no Brasil. E nem a Shein tava na parada ainda, hein, gente? Nem tô falando das grandes marcas, nem Zara, imagina. Naquela época a gente tava falando mesmo das marcas menores, mas muitas marcas brasileiras. Um boom das marcas brasileiras com São Paulo Fashion Week e tudo mais. A gente pegou essa onda e a gente fazia catálogos, sites, os primeiros sites em flash, que davam uma possibilidade de animação. Os sites eram peças de arte, assim. Eu lembro um site que a gente fez da Cavaleira,
inteira, que era assim, um Nossa, escândalo, o tema era rock, as guitarras saíam assim. Caraca, isso aqui tá quase regressão aqui pra mim, tá, gente? Eu tô vendo as imagens se formarem na minha cabeça. Já sei que a gente fala de motion hoje, a gente já fazia com flash naquela época, com música, né? As coisas muito bem alinhadas e tal. E a partir desse trabalho, a gente foi migrando para atender clientes de qualquer tipo, porque a gente precisava de dinheiro. A gente aprendeu muito cedo que assim, o que a gente ganhava entrava na empresa, o nosso prolabore era patético, a gente até hoje chama de salário, porque a gente tem a cabeça ainda bem de assalariado, porque eu digo que o que mais falta para os empreendedores, quer dizer, sobra para os empreendedores, mas não é visto pelo lado de fora, nós somos tão CLTs assalariados quanto... Não, a gente só fabricou nosso próprio emprego, cara. Foi só isso que aconteceu. E assim, as dores do empreendedor brasileiro, que eu sempre brinco, né? Eu brincava muito com o coitado do Abílio Diniz, mas eu falava, gente, a gente não é Abílio Diniz. Deixa eu explicar, porque é uma figura do empreendedor no Brasil, né? Que agora está um pouco também nesse lugar da precarização do trabalho, que é achar que o cara que tá ali no Uber 20 horas por dia para ganhar uma merreca é empreendedor. Não é. Isso é escassez de oportunidade, então o cara está sendo explorado. Mas eu acho que o lugar do empreendedor brasileiro, que nem a gente, que é independente, que às vezes precisa de empréstimo do BNDES, que para todo cliente é um processo ali para você catequizar e etc., naquela época era pior, assim, porque a gente pegava cliente de posicionamento... Dane-se, eu não tenho, eu preciso ganhar dinheiro. Então a gente atendia a revista Festas Infantis e a Pepsi nos Estados Unidos. Era assim, e até hoje a gente tem esse high-low e eu gosto, porque eu nunca perco a noção da realidade do país que eu tô. Exatamente. Eu acho isso muito importante. Tocou num ponto super importante, porque eu lembro muito desse momento da Pepsi Internacional. Eu lembro que assim, vocês faziam trabalhos que não eram trabalhos tão legais de botar no portfólio. Não, nenhum, a gente tinha cliente desconhecido. A revista Festas Infantis eu fazia anúncio pra pula-pula, gente, desculpa, super digno, eu fazia, fiz muito, estampa de camiseta, eu fazia 70 estampas por dia. Então, assim, eu sei o que é ralar. Mas, quando a gente pegou a Pepsi, a gente aprendeu a ser respeitado como profissional. Que era assim, o que vocês propõem para essa entrega? A gente... Ele tá perguntando a sua opinião? Não é possível. Porque eu tô tomando porrada do cara do pula-pula o dia inteiro, que quer que eu coloque 70 pula-pulas numa página. Pera, eu posso ser respeitada? O que está acontecendo? Nossa, eu posso trabalhar com dignidade? Porque os caras estão em outra maturidade de mercado. O designer nos Estados Unidos, na Europa, é tratado como um especialista. E aqui, às vezes, chega a ser piada o jeito que a gente é tratado. Essas semanas eu tive... Agora, nessas horas, com quase 50 anos de idade. 2025 e eu ainda quase acontece. Fazendo 50, não sou mais a menina de 20 e pouco, tendo que ouvir de um cliente aspectos apenas visuais de um trabalho, de uma superficialidade bizarra. E eu pensando, meu Deus, tem gente que ainda realmente não entendeu o que a gente está fazendo aqui. Exatamente. Então, é o mesmo cara do pula-pula, sabe? Então, assim... Os clientes reencarnam, né? Você já viu isso? Assim, tal cliente parece tal pessoa. A diferença é que hoje eu demito cliente inconveniente. Antigamente eu não podia. Mas, assim, saber trabalhar para esses dois mercados me ajuda a ter uma noção do que é... Né? A gente criou uma área no escritório que chama Pangeia, que eu atendo projetos através do design que precisam de algum tipo de subsídio. Então, ou eu dou um desconto gigante, ou eu faço pro bono. Porque eu falo, se o design tá para ganhar dinheiro onde o capitalismo tá, como é que eu transformo o design em uma ferramenta também social? É isso aí. Como é que eu ajudo, né? É muito legal você falar isso, porque, por exemplo, aqui eu fiz muitas conexões aqui no Juice Hub. E uma das conexões muito simbólicas que eu fiz foi com a Patrícia do Bora Lá, que é um projeto incrível de São Vicente. E assim... ela tem 1000 desafios, lida com insegurança alimentar de uma comunidade, assim, super vulnerável. Só que eu falei, como é que eu ajudo a Paty? Eu não vou conseguir me voluntariar e ir lá para fazer comida para as crianças, não vou. Eu sei que eu não vou, mas como eu ajudo através do meu trabalho? E foi pelo design, eu refiz a marca, refiz a apresentação, ajudei ela a estruturar a narrativa dela. Isso não reposiciona? Cara, isso muda a forma como ela vai captar patrocínio e como a empresa dela se posiciona. E é isso, eu acho que a gente... Você fala uma coisa muito legal, que você acredita que o design é uma forma de transformação social. Né? Assim, e eu também acredito muito nisso. Eu acredito que quando você coloca, por exemplo, pessoas que
moram de repente num AP ou numa casa que não é tão legal para trabalhar num ambiente como o Juicy Hub, você tem uma expansão de consciência dessa pessoa, de falar, cara, esse lugar é meu, Sim. eu mereço estar aqui, Não, né? e além do espaço, as conexões que Exato, você faz, o espaço, essa coisa da gente pensar, quando você faz uma marca, que o espaço ele tem que refletir a marca em tudo, desde as cores até se vai ser sem parede, com parede, o tipo de cadeira. Você realmente traz a cultura para o lugar Exato. de uma maneira que, às vezes, ela, como você falou, ela não sabe nem responder o que ela está sentindo. Exatamente. Mas ela sabe que aquilo... E sabe as startups, por exemplo, uma coisa que eu fico revoltada? A startup tem lá um investimento gigantesco, milionário. Sim. Tem empreendedor que até hoje capta e não pensa que design tem que ser uma fatia, Sim. justamente para ele chegar Sim. naquele resultado maior. Exatamente. E aí ele fica pagando milhões para coisas inúteis. E às vezes você faz um orçamento de 50, 100 mil reais para fazer uma marca. Ah, não, muito caro, nesse momento estamos Sim. começando, não podemos. Eu falo, que horas você Cara, vai poder, se você receber exatamente. um caminhão de dinheiro justamente para Exatamente. começar a alavancar? Exatamente. E para mim isso é um pouco de ignorância, uma miopia, assim, do mercado, E a falta coisa de da Coca, estudo né, mesmo. Van? Aquela coisa da Coca, que eu acho que é o exemplo mais básico, né? A Coca, se você pega uma garrafinha de Coca e você divide exatamente onde estão os ml, se você for considerar mais da metade daquela coquinha é o valor de marca. Ou seja, a garrafa está mais da metade vazia se você for tirar o valor da marca. Pega uma garrafa de Coca e olha para ela e faz essa metáfora. O valor do que você está bebendo, né? A garrafa está menos da metade vazia, só considerando o valor de marca. Se a Coca é assim, gente, quem é você para não olhar isso Mas e aprender alguma Mas todo mundo quer ser a coisa? Apple. É, Eu todo mundo adoro quer- quando o cliente traz a Apple aham. pra mim. Eu falo, você já recebeu, você já comprou algum produto da Apple? sim. Você já viu desde o momento que você consome, que você recebe o e-mail dizendo sua Sim. compra foi feita, a loja ou Aham. por correio, não importa, a caixa, ela é toda pensada de modo que você fala, quando você tem você sente até orgulho de ter. E aí a exatamente. pessoa não quer olhar pro detalhe, porque ali é assim um nível pra mim de esmiuçar, de chegar no Sim, detalhe, exato. até o adesivinho que fecha É a uma caixinha. obsessão, né? É uma assim, obsessão, por uma isso que é tão obsessão. incrível. Que é a maldição dos designers, né? Assim, a gente é meio obcecado pelas É, coisas, É né? um pouco obcecado. E olha só, vamos lá, né? O ponto de partida, então, pelo que eu entendi, foi a faculdade. Agora eu quero que você me contasse, assim, de momentos de virada. Porque eu sei que o coletivo teve 1000 viradas, né? E como eu falei no começo, assim, o nome coletivo, ele já é muito forte, muito poderoso. E hoje, olhando para... Se a gente olhar em perspectiva, né? Hoje, você ter uma empresa com nome coletivo é um aspecto de resistência ao que está acontecendo no mundo muito grande. Porque, cara, o raio do Instagram só mostra a gente... mostra, quando você é empreendedor, né? Não sei se na sua bolha é assim, mas é um discurso muito neoliberal, que assim, deixa você ali num negócio de quase... Tem uma frase ótima que eu vou ler sobre isso, que é da Marilena Chauí. Você pode gostar dela, não pode gostar dela, não importa. Foca na frase da mulher, que ela diz assim: a ideologia do empresário de si mesmo é aquela que faz com que a via de pró na cultura popular, que é o sentimento de comunidade, do que é comum, ou seja, do que é coletivo, né? Que a base dos movimentos sociais se destrua. Dos movimentos populares, esse sentimento de comunidade se destrói, é dilacerado pelo individualismo, onde cada um é o empresário de si mesmo, que deve ser bem-sucedido, competindo com os outros e destruindo os outros. Nós estamos diante de uma tragédia e eu estou à espera de formas de resistência que, sem dúvida, virão, né? Então, eu acho que o próprio nome da empresa é um pouco isso, né? Não, o nome já foi assim. Eu acho que a gente tem esse viés que foi o que juntou a gente. Então, os 4 não vieram de famílias ricas, os 4 precisaram trabalhar muito antes. Eu tive 9 empregos antes de abrir o coletivo. Eu não abri o coletivo, tipo, porque meu pai era empreendedor. Meu pai é empreendedor péssimo, inclusive quebrou. Um dos motivos de eu ser bolsista a vida inteira foi porque meu pai quebrou. E tentando ser empreendedor, empreender não é fácil. Parece que é a mesma história, gente. Depois disso eu fui para a faculdade, acabei a faculdade devendo na faculdade, eu não conseguia pegar meu diploma porque eu devia 11 mil reais na faculdade, mas eu falei, eu vou fazer.
começamos o negócio sempre sabendo onde a gente estava pisando. Então, por mais que a gente fosse ambicioso, e eu sempre falo que a gente é uma empresa que é ligada para o design, a gente sempre tentou ser justo de todas as maneiras, porque a gente viveu tantas coisas, tantas histórias abusivas nas nossas carreiras, e a gente teve clientes abusivos no começo e etc. Abusivos, que eu digo, são absolutamente desproporcionais em negociação, cliente que pede 90% de desconto, cliente que sabe que você está precisando daquele trabalho naquele momento e quer te esmagar sabendo que você é bom, ao invés de pagar o que você precisa, que a gente foi virando uma resistência no mercado. O nome coletivo é ônibus. Muito bom. Circular, todo mundo pode entrar, ele é livre. Então, assim, como é que a gente ia crescer? Tanto que a gente não quer ser gigante nunca. A gente quer ser gigante no trabalho, nas entregas, mas não ter 300 funcionários. Nunca foi o nosso objetivo, sabe? Porque é isso, para poder ter uma cultura legal, poder respeitar as pessoas que trabalham com a gente, poder ter negociações de contratos que sejam decentes para os dois lados. Eu nunca tive uma ação trabalhista em 20 anos. Eu tive uma em 24 anos. Exato. O que mostra isso? Isso é um indicativo que a gente respeita quem trabalha com a gente. Quando começou essa onda maravilhosa sobre diversidade, antirracista, etc., a gente já era assim, sem nem ter essa consciência. Perfeito. A gente era os underdogs do design. Total. Tipo, até hoje eu sei, a gente está no centro de São Paulo. Sim. A gente Que foi um movimento que vocês fizeram pós-pandemia, que também Durante a pandemia, em 2020, no meio da pandemia, eu entreguei uma casa de 1.600 metros quadrados e falei, para onde a gente vai? Vamos para o centro, vamos voltar para a raiz. Legal. E assim, um centro que estava muito deteriorado, agora está um pouco melhor, tá tendo um movimento bem esquisito. Mas ainda é uma questão, né? Sim, assim. É hiper uma questão. Porque as pessoas são preconceituosas. As pessoas, o centro é maravilhoso, estar no centro, para mim, foi uma das melhores coisas de resgate de identidade do escritório que eu podia ter nos últimos anos. Que legal. Sabe? Porque eu tô olhando pela janela, eu convivo com as pessoas brasileiras, eu ando, tem desde o engravatado até o morador de rua, infelizmente, em situação de rua que tá ali. Mas eu tô vendo, existe, tá? É a vida real, não é o Instagram, né, Por gente? favor. O Instagram não é a verdade. Vamos lembrar disso? Então, tá no centro da cidade, pra gente, é resistência também. E, ao mesmo tempo, conseguir entregar um trabalho de design de qualidade que, olha, principalmente que a gente trabalha muito, hoje, 80% para o mercado brasileiro, qual é o meu consumidor? Com quem que eu estou falando? Sim. E não, assim, independente do produto, eu preciso ter parâmetro. Então, assim, tá na Faria Lima, envidraçada, sem saber a qualidade do meu país. E hoje, ainda bem, graças a muito trabalho, eu tenho uma vida mais privilegiada. Eu nunca, nem eu, nem os meus sócios, a gente quer se desconectar do que é a realidade do país. É uma coisa que eu acho também muito louco nesse discurso de Instagram, Van, que as pessoas ficam falando assim, aquele discurso do empreendedor ostentação, né? Que tipo, o cara acha um absurdo andar de ônibus, o cara acha um absurdo andar de metrô, o cara acha um absurdo andar na rua, andar a pé, assim... Cara, essa é a melhor decisão que você pode fazer pela sua saúde mental. Eu não tô falando que é ter saúde mental você ficar 2 horas no ônibus para chegar ao seu trabalho. Não é sobre isso. Não. O que eu tô falando é você, por escolha, poder andar de metrô, poder andar de ônibus, poder andar a pé no seu bairro, é um dos reflexos que todos os países de primeiro mundo buscam para sua população. Sim. E é por isso que você adora ir para a Europa. Porque você pode fazer isso por escolha, não é incrível, né? Então isso me deixa meio maluca, assim, né? A gente pensar que esse discurso de empreendedorismo vai para um lugar de você cada vez mais se isolar, para você ter o carro, para você dirigir sozinho, para você ter uma casa gigante, para você morar com uma pessoa, 2 pessoas. Tipo a Sena Tower. O que é? Ai, nossa senhora. Não, a gente vai entrar nesse assunto mesmo? Não, é que eu acho que é um bom exemplo do que você está falando, né? Então, nossa, que maravilhoso. Uma torre numa das praias que foram mais destruídas do litoral brasileiro, que tem... Que você pode entrar com o seu carro. É só sobre a cultura da cidade. Exato, de você poder entrar com o carro dentro do seu próprio apartamento. Eu fiquei pensando que pira. Que quando eu vou, por exemplo, para um lugar... A primeira coisa que eu te falei quando eu cheguei aqui, eu estou falando de uma cidade que fica a 1 hora da minha cidade, que São Paulo é realmente uma Babilônia. Sim. Por isso que eu adoro estar no centro também, porque ela me dá mais um pouco essa noção de cidade antiga. Sim. Da São Paulo, como ela era. Sim. Mas assim, eu quero saber qual que é o restaurante legal para ir aqui. Sim. Onde as pessoas que vivem aqui comem. Sim. O que é o tipo de alimento? Quando você viaja, eu não quero comer a coisa mais chique, mais cara do lugar, porque eu não vou absorver nada daquela cultura. Exatamente. Então, por que eu gosto de estar no centro? Porque eu como um PF maravilhoso de ovo na leiteria Ita, que ou eu posso escolher, às vezes, no Olivier, comer um lugar, uma coisa mais legal, mas eu tô no centro, eu posso comer um PF lindo, comida brasileira.
brasileira. E o próprio visual das coisas, eu acho que isso Sim. é uma coisa que também a gente não pode perder, né? Quando você fala de Balneário Camboriú, por exemplo, né? Independente da Sena Tower ou não, assim, cara, você vê que a estética do porcelanato, né? É a estética hermética, onde as coisas... A crise também é estética. Exatamente. Não, e eu sempre falo isso, gente, toda estética é política. A estética, 100%. a nossa escolha estética é uma decisão política. Mas é aquela coisa, assim, né, de você pensar a cidade de um jeito que não é no chão, no solo, né? Sim. E eu vou fazer uma crítica e uma autocrítica aqui, como a gente pensa, né? A cidade de Santos são 3 cidades, as top 3 cidades mais verticalizadas do Brasil Santos em primeiro, Balneário Camboriú em segundo Mentira. e São Caetano em terceiro. Então, assim, tem similaridade entre o pensamento da cidade. Toda vez que alguém vai elogiar Balneário Camboriú, pra mim, eu penso assim, eu conto ou não? Eu conto ou não conto, entendeu? Porque também você não pode entrar num lugar de falar o que eu acredito é melhor do que você acredita. Às vezes a pessoa só não despertou uma consciência sobre o que é uma cidade boa, né? Eu acho que também uma questão de falta de repertório, Totalmente. de não querer abrir a cabeça para olhar outras coisas. Eu falo muito isso quando eu falo com estudante de design, eu falo, design pode ser tudo menos preconceituoso. Exatamente. Porque como é que você vai trabalhar para um projeto com tantos preceitos antes? Você tem que conseguir olhar para um projeto com a cabeça aberta. E quando se deslocar, né? Exato. E quando você tem isso, parece que a tua visão de mundo muda. Exatamente. Né? Então, o que você come, o que você bebe, o que você escolhe, para onde você escolhe viajar. Por exemplo, nada contra a Disney, mas eu fico imaginando, se eu tivesse filho, será que eu levaria todo ano para o mesmo lugar? Exatamente. Eu ia apresentar 1000 modelos de maneiras de viver no mundo inteiro, se eu fosse, né, se eu tivesse dinheiro. Exatamente. Então, eu acho que isso é um problema que a gente tem num país que a cultura, a consciência, a educação, a gente não tem muita cidadania. Então, acho que tudo isso nas cidades, elas atrapalham o crescimento, né, dos lugares. E assim, né, essa coisa, vamos lá, eu estou lá no Instagram e sou impactado, muito jovem, por um discurso de, não, vem empreender porque ser CLT não faz você mudar de vida, né? Eu ouvi isso outro dia de um garoto de 16 anos, né, que a gente estava falando sobre empreendedorismo e eu fiquei muito chocada com a consciência e como o algoritmo já está impactando esses jovens para que eles vão para o empreendedorismo e ninguém está contando o que é a verdade de empreender, né? E ele falou assim, não, porque eu vi que todo mundo que mudou de vida ao meu redor é empreendedor. Aí eu fiquei pensando talvez assim, trabalhando, né, como influenciador e vendendo coisas de bet, pode ser que Pode sim. ser, exatamente. E aí, assim, eu fiquei pensando se era ao redor dele mesmo, né? Porque aí tem a coisa da bolha. Então, todo mundo que se deu bem financeiramente ao meu redor não é empreendedor, tá? O que eu vi é o contrário. Não, dos meus amigos também. A maioria é CLT, carreirista, trabalha muitos anos no mesmo lugar, executivo, que está comendo pão que o diabo amassou, porque quando você chega em lugares mais altos, junto com o caminhão de dinheiro, também vem o caminhão de responsabilidade. Então, você não tem final de semana, você não tem... É um trabalho muito cansativo, que eu acho que também é uma escolha quando você é empreendedor e chega onde a gente chegou, que é até onde eu vou, eu posso não trabalhar, eu não trabalho de sábado e domingo, senão eu não estaria aqui. Eu não posso falar a mesma coisa, gente. Mas assim, Juice Hub tem... Não, é uma particularidade do teu modelo de negócio. Exatamente. E do momento do negócio. Não, no começo também, do escritório, né? Gente, eu trabalhei anos final de semana. Que agora, quando a gente chegou numa fase da nossa vida, a gente fez escolhas. É por isso que tem que construir marca, tá, gente? Sim. Isso e essas muito viradas importante. de gestão tem a ver com isso. Você vai crescendo, amadurecendo, tomando decisões, se afastando um pouco do dia a dia, colocando pessoas para aprenderem o que você faz, né? Então, profissionalizando pessoas para trabalharem com você, aculturando elas para tomarem decisão no seu lugar. Tem que começa a ter gestores entre você e a galera que trabalha no dia a dia, para você poder pensar de fora, olhar para fora do negócio e tomar decisões que não são se o fio do carregador chegou ou não. Isso não é mais problema seu, E também né? se a fonte do tal layout tem que ser alterada, né? Não. Você começou como designer, mas hoje você não está mais abrindo o Photoshop que nem louca, né? Não, na verdade eu não trabalho mais com a criação, eu trabalho dirigindo a criação, dirigindo arte, alguns projetos, porque eu sou designer. Perfeito. Então, quando eu vejo tem projetos que eu entro que eu falo, eu posso contribuir aqui, eu contribuo e eu amo fazer isso.
Então isso também é um lugar que me tira um pouco, porque eu sou Novos Negócios hoje, do tempo inteiro de falar de dinheiro. Então eu gosto porque é como se fosse uma terapia. Eu entro num trabalho, por exemplo, que a gente está entregando para a Natura, eu vou falar do desenho da pétala, sim. Legal. Mas é porque é natural em mim. Eu Sim. sou de formação, Sim. né? E eu fiz durante 15 anos isso. Então, óbvio que eu vou falar. Mas hoje eu tô com um time que pode olhar isso para mim e eu consigo. Por que eu vendo também o que eu faço? Eu nunca fui vendedora de nada. Perfeito. Eu nunca tive essa carreira em nada do que eu fiz. Mas eu virei Novos Negócios porque eu gosto de apresentar o trabalho do coletivo. Legal. Eu me orgulho do que a gente faz. Tanto que eu fico muito puta quando a gente perde, por exemplo, uma concorrência para alguém pior, porque eu vejo que é política, sim. que não é qualidade nem preço. Que ninguém conta isso no Instagram pra você, Nossa, gente. eu fico assim revoltada, mas isso tá Não, no e que às vezes não depende só do seu próprio talento. Você tem um Imagina. fator de ecossistema que às vezes é invisível, que às vezes está ali na sublinha, né, Van? Networking, Assim, que se você não aprende a fazer desde cedo, que é não fechar nenhuma porta, fazer conexões, que é uma coisa que eu fiz, eu acho que você também um pouco no começo sem saber, porque era natural da gente. Sim. Eu já era assim desde a escola. Então, mas é estratégia de sobrevivência para o meu negócio, gente. É mas isso, eu não sabia. Tinha como. Eu não sabia que isso Não, ia ser tão importante. A consciência, não, imagina. Porque, assim, quem já vem privilegiado desde a infância, tem networking natural. Total. Já sai empregado, o pai conhece o filho de alguém que vai te dar um trabalho. Quem estudou na FAP, no INSPER, né, naquele jogo, sai de uma maneira totalmente diferente. Vai estudar na Unisanta aqui em Santos, ó. Na Anhembi Morumbi, que nem a gente estudou. É sempre quem que você é parente, que a Anhembi Morumbi era conhece. Meu sonho. Porque assim, a galera de Santos sonhava com a Anhembi Morumbi, né? E aí tem a coisa da rede local, né? Porque é São Paulo, a galera, só por estar em São Paulo já ganha, hoje tá menos isso, mas já ganha outro selinho, né? Então... Sim, assim, comparando com Santos, eu acredito que sim. Aliás, com quase todas as cidades, mas a gente está falando de uma cidade de 11 milhões de habitantes. Exatamente. A terceira maior do mundo, eu acho que isso é natural. Aliás, a gente precisa parar um pouco com esse negócio como brasileiro, de entender que o Brasil é uma potência por si só. São Paulo é como quando você vai para Nova York, você tem que tirar da jogada ali, senão você não consegue entender o país. Exatamente. São Paulo é fora da curva. Né? Exatamente. Mas também tem um lado ruim, que é muito mais pulverizado esse network quando você precisa fazer nas escalas, só que o dinheiro está concentrado na mão das mesmas pessoas. É uma coisa muito louca, mesmo sendo São Paulo. Não, as pessoas se real. conhecem e fazem aquilo acontecer e você demora muito para chegar lá se você não estava nessa rodinha. E eu digo isso São Paulo, Rio, qualquer lugar que for, né? Então a gente não tinha o networking. E é muito ruído, né, Van? Você pensa assim, tipo, para uma empresa como Coletivo crescer em São Paulo, você tem que desviar de muito ruído, do sobrinho à empresa gigante que conhece, do cara que mora no mesmo prédio. Quem tá com a grana para gastar, tem muito ruído. Numa cidade menor, já rola de outro jeito. Você tem menos oportunidade, mas você tem um pouquinho mais de silêncio, né? Não, 100%. E você sabe que você fez uma pergunta que agora está na minha cabeça, de um dos momentos da virada. Eu acho que quando o Coletivo, há 2 anos atrás, depois da pandemia, que deixou todo mundo muito louco, estamos até agora, façam terapia, porque não está sendo fácil. A gente teve uma virada de fazer o rebranding do estúdio, que a gente nunca tinha feito um branding de verdade. A gente tinha tudo de maneira incipiente, eu sei para onde eu quero ir. E a gente passou 2 anos fazendo o branding do Coletivo. E hoje, depois de 20 anos, eu acho que a gente está maduro no mercado, eu acho que a gente está brigando com as grandes, porque a gente sabe o nosso posicionamento. A gente sabe que a gente é rígido no processo, mas a gente brinca com o dia a dia. A gente sabe que a gente é leve, mas que ao mesmo tempo a gente é nerd na entrega. Então, conseguir achar que a gente não está errado de querer chegar e ganhar dinheiro, porque o dinheiro não é o problema, é como a gente lida com o dinheiro que é o problema, de querer se sustentar e ganhar grana, de estar entre os grandes, mas sem perder a nossa essência. É assim, a maturidade para mim máxima de uma empresa e parar de ter medo de que vai quebrar, porque assim, quem empreende acorda todo dia achando que vai quebrar. Exatamente. Se você não é milionário, é isso que você pensa. Se você não tem um colchão, por exemplo, se hoje o escritório acabar, minha mãe não vai me dar dinheiro. Nem os pais dos meus sócios. Exatamente. É o nosso meio de vida, o escritório. Por isso que eu levo tão a sério. Às vezes até meu marido brinca, nossa, eu tenho realmente 3 maridos, né? Eu tenho, aliás, 4. Os 3 são os meus sócios e meu marido oficial.
Porque eu passo o dia inteiro administrando essas relações, porque é a nossa vida, né? E hoje mais de 40 pessoas dependem da gente. Sim, total. Então, sim, além dos indiretos, né? Total, eu acordo pensando que eu tenho que matar mais um leão, porque tem uma galera que a gente tem que trazer junto com a gente para viver do que a gente faz e tudo mais. E essa tomada de consciência de entender assim, né, cara, a gente que começou a empreender sem fundo de investimento por trás, né, sem o privilégio da calma para pensar, né, que é o que falta pra gente. A gente tem talento, a gente é bom, a gente sabe disso. O que falta é calma para pensar, né? Cara, é um game muito diferente que às vezes a gente é botado no mesmo balaio de um grande, do Abílio Diniz. Não é assim, gente, que a coisa funciona. Então me dá uma agonia muito essa dinâmica, né, que a gente vive hoje, que parece que todo mundo é igual e não é, e ao mesmo tempo parece que o empreendedor é o herói salvador dessa narrativa super neoliberal, e aqui a gente não está criticando o capitalismo, apesar da gente ter muitas críticas ao capitalismo, não vamos Eu só chamo de capitalismo, mas não exatamente, estou criticando. Gente, mas eu adoro ir no shopping comprar sua brusinha, não adoro? Então a gente adora, é aquele meme maravilhoso, desculpa Karl Marx, eu quero fazer compras, entendeu? Eu quero fazer compras, né? Sim. Então, assim, a gente tá nesse meio, a gente não pode tirá-lo, eu né? acho que a gente vive num país tão desigual, que a minha questão com o capitalismo, o jeito que ele é feito, ele funciona em países em que a renda é mais bem distribuída. Perfeito. Aqui a gente tem um problema de distribuição de renda. Então você falar para um cara que ele é empreendedor ganhando R$ 1.500 por mês, para mim é uma vergonha, porque esse cara não sobrevive com esse dinheiro. Sim. E a gente luta muito para ganhar um dinheiro aquém do que a gente ganharia, porque por ser empreendedorismo resistência, não querer sócio investidor, querer ser fiéis às suas escolhas, etc., tem um preço literalmente. Sim, você acaba ganhando menos, mas você tem paz de espírito, você dorme, você bota sua cabeça no travesseiro. A liberdade tem um preço sempre é para quem é empreendedor e tem consciência, né? Porque, de novo, não vamos cair nas narrativas do Instagram. Uma das narrativas que você falou e eu queria puxar de volta é que eu já falei essa frase, eu sei que você falava essa frase no começo e a gente vai ganhando de novo maturidade, consciência, chama lá do que você quiser. Que você falava antigamente, não, fazer faculdade não muda nada na vida. E você mudou o seu discurso e eu também mudei o meu discurso. Me conta mais sobre isso. Eu acho que eu fui uma pessoa que acontece em milhares de casos no Brasil, de novo por conta da desigualdade social, que foi uma família de classe média que quebrou, e aí passa a ser bolsista. Passa a ser bolsista. E classe média não quer dizer que é rico, é o que vive com o dinheiro que ganha, não é? Não tem casas e não é nada. Você paga seu aluguel, né? Você vive num bairro bom. Só que quando você tá... É o pobre plus, não é nem o Pramax, não, é o pobre maravilhoso. Plus. E aí você é tá você tá... Exato. Você tá numa faculdade ou numa escola, que era o meu caso, que todo mundo tem grana menos você tá, mas você não tá. Então, você não tem acesso... Você tá na bolha, mas você não tem Você não tem acesso né? a nada, mas você tem acesso à educação. Perfeito. Então, você absorve a educação. Mas você vai criando uma revolta dentro de você, porque você vai vendo que só ter educação não funciona naquele momento. Perfeito. Então, quando eu me formei na faculdade sem conseguir pegar meu diploma, sendo uma das melhores da classe, sendo uma das 7 mulheres e só tinha homem de 42 alunos, e eu percebi que ali eu estava só começando, que eu ainda ia ter que ralar muito. Então, dane-se se eu era aplicada, minha inteligência, meu esforço, trabalhava em 2 lugares para poder pagar a faculdade, ainda assim devia. Nada disso, você sai puto da vida. Lógico. Você vai querer você sair fofinho, abraçando o mundo, dizendo que tá abraçando árvore. Não, você precisa pagar a janta com o seu almoço, e aí, né, o seu jantar com o seu almoço. Então, eu saí com raiva e dizendo, não precisa fazer faculdade. Perfeito. E antes de entrar na faculdade, eu pensava isso também, porque eu não via futuro. E eu acho que um monte de gente pensa igual até hoje. Só que a faculdade me deu a oportunidade de conhecer os meus sócios, e hoje o design me deu o que eu tenho. Então eu entendi que estudar é bom, e não necessariamente uma faculdade, você precisa se aperfeiçoar em coisas que você gosta com conhecimento. Giovana, adquirir conhecimento. Olha só, se a gente for olhar os negócios no Brasil, né, que... mantêm uma sustentabilidade, que conseguem crescer, eles são liderados por pessoas que têm ensino universitário. Então, assim, entrar nessa falácia, não, sai da faculdade, se vira, de novo, é iludir muitos e premiar poucos. Porque a gente pega as exceções. Não, o Steve Jobs não fez faculdade, o Mark Zuckerberg... Ai, gente, mas o mundo não é de exceção, né, Mas o mundo não é de exceção, e assim, gente, ele estava em Stanford. E o outro estava em Harvard. E aí, essa rede só já é uma teia de segurança. Então, assim,
não se compara você estando na Anhembi Morumbi ou na Unisanto, aqui em Santos. Não. Porque não é o mesmo tempo, não é a mesma rede. E às vezes não é a mesma inteligência. Às vezes você não tem a mesma inteligência do Steve Jobs, gente. Desculpa, vamos falar a verdade? Não dá para se basear na exceção. Não dá. E né? Conhecimento e repertório vão te levar mais longe. Eu acho que isso é uma coisa Exatamente. que as pessoas ficam muito apegadas à parte monetária e esquecem que para chegar lá você precisa ter conhecimento e repertório. Exatamente. Não, e assim, é só olhar dados, não, tá, e se gente? ferrar muito, quebrar, cair, aprender, fazer de novo, alguém vem e te ensina, troca, que nem a gente faz muito, né? A gente fala que a gente sente falta de poder trocar mais ideia para melhorar. É um pouco sobre isso, eu acho. E porque o empreendedorismo, gente, quanto mais consciência você ganha, mais você entende o tamanho da solidão, assim, né? Porque às vezes você não vai... Primeiro assim, né? Quem tem muitos amigos que trabalham CLT, você não vai conversar com eles, que eles nunca vão olhar e entender, eles só vão olhar e falar assim... Mas eles acham a gente maravilhosos, gênios. E eles pagam um pau, mas não querem passar o que a gente passa, né? Não quer ganhar o que a gente ganha e não quer passar o que a gente passa também. Nossa, mas é muita responsabilidade, né? Assim, ficar, você é maluca, você deve ter ouvido mil vezes, não, você é maluca, né? Muito. E eu sempre falo assim, cara, olha para os dados, e se você tá ouvindo lá um influenciador X falando, não precisa fazer faculdade, se vira porque você consegue, você tem talento, e as pessoas inteligentes não fazem, que eu já vi vídeo assim, né? Olha só para um dado do IBGE que diz o seguinte, né? Que empreendedores que têm ensino superior completo possuem 20 vezes mais chance de formalizar e manter suas empresas funcionando. Então, esse discurso, muitas vezes, é para jogar as pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade para nunca saírem dessa situação de vulnerabilidade. E o que acontece quando você faz isso? Você forma mão de obra barata, que é o que o capitalismo mais quer. Exatamente. Né? Então, vamos lembrar e criar consciência porque certos discursos são... propagados, né? E, gente, se a gente for olhar também, 56% dos pequenos negócios no Brasil não tem estudo financeiro formal e isso muda totalmente o crescimento de negócios. Por exemplo, você contou um caso aqui, que vocês cresciam, e chegou uma hora que você tinha um rombo no seu caixa. Quando você não entende determinadas dinâmicas, você vai lá, tem a sua pequena agência de design, você ganha uma concorrência, vai trabalhar para uma grande empresa. Essa empresa vai te pagar em 120 dias. Né? Ai, lembrei do meu cliente aqui, né? Vai pagar em 120 dias. Se você não tem um mínimo de estruturação e entendimento do que vai acontecer, você quebra a empresa. Se eu não tivesse o dinheiro da minha mãe, teria quebrado a empresa. Essa foi a nossa primeira grande virada, só que a gente já tinha 10 anos de empresa. Foi entender que a gestão que a gente fazia horizontal e todo mundo dando opinião em tudo, não era uma gestão, era a grande família, na verdade. E quando a gente começa a empreender romântico lá atrás, sem consciência, a gente acha que vai dar certo funcionando desse jeito, a gente né? acha que trocar ideia vai dar certo, só que não, cada um tem uma responsabilidade. Hoje a gente é dividido, um cuida da criação, outro cuida da parte de ilustração, o outro cuida do financeiro, eu cuido de novos negócios. A gente ainda se divide em grandes decisões, mas a gente aprendeu a setorizar a empresa com responsabilidades por conta de ter feito uma consultoria que ensinou a gente a gerir a empresa, porque não foi na faculdade. Sim. Porque na faculdade a gente aprendeu design. Então, sem isso, o coletivo não estava aqui hoje. E você não aprendeu negócio, né? Exato, tem que olhar para número, tem que saber aprender a ler um DRE, você tem que saber entender o que é o lucro da empresa de verdade, como você vai distribuir esse lucro, você tem que saber olhar para o mercado e ver quanto a empresa está valendo. Qual é a sua margem? Qual é a sua margem? Faixa salarial dos seus funcionários, quanto você está colocando de lucro em cada projeto, se o que você está vendendo de horas faz sentido com o que você está trabalhando, que normalmente você estoura, você vende 10 e trabalha 30, daí porque você é apaixonado pelo que você faz, você quer fazer o over delivery, né? Exato. Então tem mil variáveis aí. Ivan, uma coisa que eu queria puxar aqui, né? Que você falou, cara, eu tenho 4 maridos, né? Eu tenho meu marido oficial, né? E tenho 3 sócios. E eu sei que isso é uma questão, porque eu também acho que eu demorei muito, assim. Eu comecei a entender aspectos de gênero a partir de 2014 e de uma maneira bem lenta, né? E eu digo que meu ano de virada talvez tenha sido entre 2020 e 2022, assim, né? Que eu falei, caraca, entendi com mais profundidade, eu acho que até eu completei 40 anos em 2020, foi isso? Nossa, não sei se estou fazendo... Não. 2022. Eu completei 40 anos em 2022. Para mim foi um momento de virada, assim, quando eu fiz 40 anos e eu passei a entender mais
por que aconteceu tais coisas em determinadas reuniões, sabe? Quando a ficha vai caindo. Eu queria que você me contasse, assim, um pouco desse aspecto da sua tomada de consciência sobre ser uma mulher empreendedora, que eu acho que é importante a gente falar disso. Eu tomei consciência em 2016, na verdade eu comecei, porque o meu pai faleceu em 2016 e eu fui fazer terapia para lidar com o luto. Primeiro que a minha visão de sucesso e de design era do meu pai. Então já era uma visão masculinizada sobre o mercado. Desde criança eu sempre fui amiga dos meninos, queria estar entre os meninos, eu queria ser um menino. Eu falava, eu queria ter o que eles têm, eu quero ter a liberdade que eles têm, eu quero sentar com a perna... Eu quero sentar com a perna aberta, se eu quiser, eu quero falar com a... Entendeu? Eu quero cortar o cabelo curto sem ninguém encher meu saco, eu quero ser do jeito que eles são. Por que eles têm toda essa liberdade? Eu não tenho, mas eu não tinha essa resposta. E o feminismo era uma coisa muito longe pra mim, assim. E você tinha repulsa com o feminismo? Eu tive. Não, mas eu era muito machista. Muito, em muitos pensamentos. Eu acho que em 2005, 2006 eu cheguei assim, eu tava ali sem informações sobre o que era feminismo, de fato. E muito pensando com cabeça de homem para ter sucesso em qualquer coisa na vida que eu fizesse, inclusive relacionamentos. Perfeito. Então eu me equiparava e ia para as cabeças. Não à toa cheguei onde cheguei. Porque eu acho que eu não teria chegado aqui, acho que nem você, se não pensasse dessa forma. Mas em 2018 eu fui chamada pelo Museu da Casa Brasileira para participar do dia da mulher. Eu já tava com bode de ganhar rosa no dia da mulher, que eu queria tacar na cabeça de quem me dá essa porcaria da rosa, que eu falava, mulheres morreram queimadas protestando e você tá me dando uma rosa porque eu sou menina. Tipo, vai a merda, com o perdão do português. Eu falei, não, isso não é pra mim. Mas as coisas estavam se encaixando no meu cérebro. E aí, em 2018, eu participando dessa mesa e as mulheres fazendo seus relatos, eu já fazendo terapia... Cara, caiu uma bigorna na minha cabeça, porque eu falei, eu tô numa mesa com um monte de mulher poderosa, falando coisas importantes, e todas foram barradas em vários momentos, porque por conta do gênero, não pelas suas capacidades e habilidades específicas. Aí eu comecei a entender que eu não queria ser um menino, eu queria ter o que eles tinham. Sim, exatamente. E aí foi muito ruim pra mim, porque eu sofria machismo em todos os lugares, inclusive dos meus sócios. E eles também não tinham essa consciência, porque o mundo operava desse jeito. E aí essa onda que veio de mudança, que eu acho maravilhosa, contra a LGBTfobia, trans e o racismo, e a gente olhando para essas pautas, eu falei, meu Deus, eu sofro muito machismo e não percebo, eu sou machista e não percebo, tipo, isso precisa acabar. Só que aí, de novo, a inteligência, repertório, pesquisa, estudo, vem num lugar que a nossa velocidade de transformação é muito mais rápida, eu virei a chave assim. Eu comecei a não deixar, eu comecei a me colocar, eu comecei a não permitir, eu comecei a observar isso no meu escritório, e eu fiz uma virada no estúdio, junto com os meus sócios, que hoje 67% do escritório é mulher. Em cargos de liderança. Eu já tenho 2 diretores de criação, uma mulher e um homem, a Natália e o Marcelo. Eu tô pareada com os meus sócios em decisão e em conhecimentos de coisas que eles não têm mais, e eu tenho. Eles conhecem de outras coisas, mas eu tô como negócio empreendedora muito mais à frente, eu acho, trazendo questões para eles de mudança de gestão, estando em associações, participando de júris, porque eu falei, eu preciso do conhecimento para mim, porque para mim vai ser muito mais difícil do que para eles. E ainda é para nós mulheres. Não, mas total, e assim, você já entra na sala com um viés, né? E para mim, em 2023 eu tive uma oportunidade de estudar gênero em universidades maravilhosas, e eu tive uma aula na London School of Economics, cara, que para mim essa aula explodiu minha cabeça, assim, né? Que diz que mulheres, elas são treinadas para ser communal, né? Para a gente deixar todo mundo bem na mesa, né? Não, mas isso desde a mãe. Exatamente. E homens para ser agentic, né? Então, quando as mulheres, elas têm esse comportamento mais agente, mais individualista, vou fazer, vou acontecer, elas naturalmente sofrem rejeição. Então, o que a gente precisa, na verdade, é assim, a gente precisa de um mundo com mulheres mais agentic e a gente precisa de um mundo com homens mais communal. A gente mas precisa das duas a gente coisas, vai precisar né? falar sobre o homem, e aí vai ficar mais complicado, porque o homem está passando por um tombo maior do que o nosso. Porque eles têm que repensar e dar passos atrás no seu lugar na sociedade para deixar a mulher entrar. E isso é a mesma coisa. Mas é que eles não querem abrir mão, né? A tomada de consciência deles é assim, eles estão vendo a mudança acontecer, eles estão ressentidos, né? Tanto que você vê aí, enfim, né? Os casos de feminicídio, etc. Porque tem muito homem ressentido, e no fim das contas sobre assim, cara, eu vou ter que ceder
eu vou ter que abrir mão de certas Imagina coisas. uma sociedade inteira que é o patriarcado do jeito que é, que o homem é criado para ser o forte, que não chora, Sim, que não é abraçado, que não é exatamente. acolhido, tendo para um lugar que ele vai ter que pensar sobre ele, isso. dentro dele. Eles estão E entrando sobre em ebulição. isso, né? Eles não Total. estão sabendo. Sim. E eu acho que isso é uma questão que a gente está no meio da mudança, a gente está vivendo Sim. a mudança. Então, para a gente está sendo tão dolorido, porque a gente está no meio dessa revolução. Sim, total. Então, até para a gente poder enxergar que esse equilíbrio tem que acontecer, tanto homem quanto mulher, aqui não importa, acho que é a questão de gênero, mas que a sociedade está passando Sim. por uma transformação e o lugar da mulher é onde ela quiser e ela não, essa história não tem mais retorno, por isso está tão conflituoso, Sim, porque a gente exatamente. não vai ceder. Exatamente. Porque a gente aprendeu e a gente Exatamente. aprende rápido, né? Então, E a gente entendeu que, assim, né, eu sempre brinco com essa frase, que é um novo fim do mundo é possível, né? Pode crer. Então, cara, assim, pra gente, a gente já tá entendendo como reescrever essa história e, assim, a gente está na frente das câmeras, sendo mulheres agentes, né? Ou seja, que agem, né? No fim das contas, é muito importante porque, assim, isso vai multiplicar o número de mulheres, né? Que vem. Eu não tive grandes referências de mulheres ultra. Óbvio, a gente tem a Paula Scher, a gente tem a Paula Green, não, a gente. Mas, cara. a Ana Couto. Exato, mas assim. Mas eu acho que nem elas Você conheceu tinham essa você conheceu a Ana Couto quando? Você talvez tenha conhecido antes de mim, mas eu conheci a Ana Couto. Eu conheci, acho que o ano passado. Ana Couto? No BDA. Não, pessoalmente. Pessoalmente, sim. mas assim, de nome, de ler o trampo Não, dela. era ali na uns 5 Bobardi, anos. tava na década de 40, Tá. minhas referências de design. Uma tristeza. Então, mas olha só, as minhas estavam, sei lá, na década de 60 da publicidade. Não, e não no empreendedorismo, design, não né? era no design. E no entendeu? empreendedorismo, menos ainda. Não, até hoje é uma surrealidade. Pra mim, quando me perguntavam quem é a líder mulher que você admira, dava tela azul porque eu só lembrava da Trajano. Pois é. Mas você sabe que eu acho que hoje existem as mulheres. Então, assim, eu não consigo entender eventos e espaços que não tragam pelo menos 50-50, entendendo que isso é o futuro do mundo. Sim. Então, assim, não tô falando só de gênero, eu falo de raça também. Sim. Então, assim, sabe, a gente tem que abrir espaço para as pessoas pretas entrarem e protagonizarem coisas e a gente que tá aqui subindo tem que puxar, porque se não puxar não vai vir. Exatamente. Porque não é natural, não é meritocracia, isso não existe. A gente caiu, né? Assim como você que tá aí, jovem ou em transição de carreira, pode cair nessa história do mito do empreendedorismo que você vai trabalhar menos e ganhar mais dinheiro. Gente. Isso é mentira! Isso é o guru querendo vender curso pra você, gente. A vida real roda de outro jeito, né, Van? 100%. Acho que curso para comprar online só de inglês, gente. Aí você não faça um Duolingo. Não, gente, O não, resto não mas dá. não, tem curso bom. Não sou tão radical, não, mas assim, curso de vender Não, curso. eu tô falando esses cursos de dentro do Instagram que ficam nesse processo que a gente já entendeu que é um marketing digital barato. Exatamente. Sabe, que vai te falar, que você vai falar que você vai ficar rico, nem o livro de autoajuda, que é 10 passos para, já não funcionava. A diferença é que saiu do papel e foi pro digital. Bitch, please. Ô, Van, me conta uma coisa. Eu queria saber qual foi a consciência que você mais ganhou nos últimos anos. Nossa, eu acho que a consciência que eu dos últimos anos, assim, foi pra mim que eu sou uma profissional muito foda. E assim, eu não tô a Anitta que vou falar que eu sou obrigada a mim. Maravilhosa. É porque tem a ver com a pergunta do feminismo, né? Do lugar da mulher. Eu nasci com a cabeça para trabalhar e minha mãe foi uma pessoa que me educou para, assim, enfrente todos os obstáculos, vai, não para, porque se você parar, você vai, sabe, você precisa trabalhar, você precisa correr atrás, você precisa estudar, você precisa. Então, tanto tinha que... Educação bem feminista, diga-se de passagem. 100%, né? Mas assim, não com esse olhar, mas o olhar assim, filha, você não tem dinheiro, você é bolsista, se você não correr atrás, as coisas não vão vir. Minha mãe nunca foi uma mãe que me criou para ter um marido. Ela sempre me criou para ter liberdade das minhas escolhas. Eu demorei para entender isso porque eu achava que ela me cobrava demais. E graças à terapia hoje eu entendo o papel da minha mãe. por favor. Ai, mãe, Lina, te amo. Você sabe que, né, às vezes eu te odeio, mas eu te amo mais do que tudo. Porque, né, enfim, relações com mães e filhas são sempre conflituosas. São. E assim, mas é uma mulher que me ensinou a ser guerreira. Mas aí o papel de guerreira começa a ficar um pouco pesado. Você fala, sim. pera, eu vou estar sempre lutando, quando vem de volta? Exatamente. E aí eu comecei a parar no mercado e com pessoas como você, de trocar ideia e falar, pera, como é que eu saí da onde eu estava e cheguei aqui?
Eu sou boa em alguma coisa, Perfeito. né? Eu sou boa com os outros, eu sou boa no mercado, eu sou uma pessoa curiosa, eu sou uma pessoa que gosta de estudar e não necessariamente o estudo tradicional de fazer um curso, porque você, por exemplo, é uma pessoa que eu admiro, a quantidade de curso que você consome, eu falo, cacete, meu sócio é assim também, mas por quê? Eu não, mas eu sou uma pessoa muito atenta aos movimentos, ao espírito do tempo, e eu tenho uma ânsia de viver, de realizar e de fazer, que é nato meu, e quando a oportunidade aparece, assim, eu criei a consciência que eu abraço. Sim. E que eu vou pra cima e que faço uma coisa que eu acho muito especial, que eu trago pessoas junto. Eu não quero ir sozinha, porque eu adoro uma turminha. Eu não gosto de viajar sozinha, eu gosto de gente junto, né? Eu gosto de gente. Então, quando você tem isso, eu acho que os caminhos se abrem também. Então, eu criei uma consciência que, assim, eu quero ir, mas eu não quero ir sozinha. Perfeito. Eu quero que a galera que eu gosto e que eu sei que luta como eu e que quer ter coisas legais como que eu tenho, estejam junto comigo, entendeu? E essa consciência de que a gente não merece menos, né, Van? Exato. Eu sempre falo assim, cara... Que não é uma recompensazinha. Exato. A história da recompensa me dá muita raiva, porque assim, eu mereço estar aqui, porque Sim. eu trabalhei para isso, Exatamente. eu ganho hoje, tenho a vida que eu tenho, porque eu trabalho muito para ter o que eu tenho. Exatamente. Sem esquecer que eu estou sendo privilegiada, desde a minha cor da minha pele, à escola que eu estudei. Então, Sim. crescer com consciência, para mim, é o lugar que você está perguntando. E assim, isso que você falou é fantástico, assim, né, cara? Porque a gente que começa um negócio, né, e começa... eu não acho que existe do zero, porque você falou, a escola que a gente estuda, Sim. as relações que a gente tem, o olhinho verde, né, isso não é Total. começar do zero, Total. né? Mas, cara, a gente não começou com um aporte, a gente não começou com incentivo. E existe um né? preconceito social gigante, que é Sim. quem você é, qual o seu sobrenome. Exatamente, Eu tive filha de cliente quem? que Você é perguntou, filha de quem? você veio com essa blusa cheia de bolinha, Uhum. compra uma blusa melhor na próxima Nossa. reunião. Eu vi isso quando eu Nossa comecei meu Senhora. trabalho, entendeu? Até por isso eu acho que eu tenho tanto essa questão da brusinha, eu tenho. Uhum. Que assim, eu tenho que estar bem vestida, eu tenho que estar Sim. arrumada, porque eu preciso me portar Não, mas como... a gente merece, cara. A gente não merece menos, cara. Sim. A gente não merece menos. Não. A gente merece a brusinha de marca, entendeu? A gente merece fazer compras em Nova York. A gente merece. E não é porque a gente vai empreender com consciência que a gente vai abraçar a árvore, gente. É muito importante a gente lembrar disso. A gente está no sistema capitalista e a gente merece prosperar, mas a gente não necessariamente precisa fazer parte desse mito do empreendedorismo aí que está deixando tanta gente doente, tanta gente maluca. E né? nem pisar na cabeça de ninguém para Exatamente. chegar num lugar que é seu de direito ou de merecimento. Perfeito. Eu acho que pensar o empreendedorismo no Brasil de uma maneira consciente é o que eu espero de todos os meus pares, assim, sabe? Para quem você trabalha, com quem você trabalha, que condições de trabalho. Não dá para você crescer a qualquer custo, que é um pouco também do que vendem pra gente do capitalismo a qualquer custo. Eu acho que a gente vai destruir o mundo desse jeito. Especulativo, né? Exato. Totalmente especulativo, baseado em uma não realidade e que privilegia poucos. Exato. E assim a gente fecha esse episódio do Empreender Consciente. O papo foi tão intenso que eu não pedi para você deixar o seu like, assinar o canal, mas faz isso por favorzinho para conteúdos como esse e a Vanessa voltar aqui, mulheres incríveis como ela e outros empreendedores e empreendedoras que a gente vai conversar muito estando aqui com a gente neste canal ou na sua plataforma favorita. Van, obrigada por estar aqui gravando. Imagina, é um privilégio levar a palavra do design e do empreendedorismo para mais longe. E do coletivo também, Sim, porque também. essa palavra tem um poder muito forte. Van, te espero aqui de novo, hein? Por Não, favor. quero voltar, com Tá certeza. bom, quando esse canal estiver bombado aqui e tal, né? Pra gente fazer negócio, ganhar dinheiro também. Redes sociais da Van aqui embaixo, as minhas também. Eu espero você aqui no próximo episódio do Empreender Consciente.